Olá pessoal, espero encontrá-los todos bem. Vamos lá para mais uma aula nossa, de estatística aqui relacionada ao planejamento e análise de experimentos. Nessa aula aqui, pessoal, eu vou trazer algumas questões para vocês, que embora sejam questões bem triviais, elas são da maior importância para que nós entendamos a utilização aí da distribuição normal, para tudo aquilo que a gente vai fazer aqui durante o curso, Todo o nosso curso ele está baseado nessa distribuição normal. Então, por isso que é importante, nós termos uma ideia aí de como é que ela funciona, o que, que ela é, como que ela se comporta, e é em busca disso que a gente vai. Então, olha só, eu coloquei aqui dois conjuntos de dados bem pequenininhos, para os cálculos não ficarem muito tediosos e conseguir trazer aquilo que é importante para nós. Então, eu tenho dois conjuntos de dados aqui, vou operar sobre esses dois conjuntos aqui em termos da utilização de uma constante C, em alguns aspectos aqui que eu vou mostrar para vocês, e vou ver qual que é a influência dessa constante C, por exemplo, em cima da média e em cima do desvio padrão. Vamos ao primeiro conjunto aqui. Esse primeiro conjunto eu começo calculando a média dele, o x barra aqui, em decorrência desses três elementos. A gente vai chegar facilmente aqui ao valor de 9, como média desse conjunto. Veja que eu coloquei um conjunto bem simétrico, para simplificar bem os cálculos aqui para nós. Não é a intenção fazer disso daqui algo um pouco verboso para nós. Agora eu vou fazer o cálculo do desvio padrão. Utilizando aquela fórmula que eu apresentei para vocês lá anteriormente, eu vou pegar cada xi desse conjunto aqui, vou subtrair desse xi a sua média, elevando essa diferença ao quadrado, e isso sobre n menos 1. O nosso n é 3 menos 1 e vai resultar naquilo que a gente chama de grau de liberdade, ou seja, 2 graus de liberdade aqui. Aqui eu já tenho o resultado das operações, vocês podem checar aí, vocês vão chegar à mesma conclusão, de modo então que o desvio padrão para esse conjunto de dados que eu tenho aqui, ele é exatamente igual a 2. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um segundo conjunto de dados que eu apresento aqui para vocês. Se vocês observarem, a diferença entre o primeiro conjunto e esse segundo conjunto aqui está no seguinte: eu peguei cada um desses xis que estão presentes aqui no conjunto 1 e subtrair deles o valor 3. Tá? Então eu poderia ter somado, mas aqui eu fiz a subtração, porque é a subtração que me interessa em termos do resultado que a gente vai procurar estabelecer aqui. Muito embora você conseguisse verificar a mesma coisa se você somasse. Então a soma e a subtração vão apresentar o mesmo resultado aqui. Então, se você pega 7 menos 3 dá 4, se você pega 9 menos 3 dá 6, se você pega 11 menos 3 dá 8. Então, esse é o meu novo conjunto de dados, é o conjunto que eu tenho nessa ocasião. Vou lá, primeiramente calculo a média dele. Então, aqui está, essa média é igual a 6. Calcula aqui o seu desvio padrão, igual nós fizemos anteriormente, vou chegar também ao valor de desvio padrão igual a 2. E aí a gente já começa a observar algumas coisas importantes aqui. A primeira que eu destaco para vocês é que o desvio padrão do conjunto não foi alterado quando eu fiz essa subtração. Tá? Da mesma forma, nós podemos concluir que esse desvio padrão não será alterado caso eu faça a adição de um termo a cada um dos xis presentes no conjunto. Então, esse menos 3 aqui é que eu estou chamando de C, é uma constante. Peguei um valor constante e fiz a subtração dele de cada um dos elementos. Agora, em termos de média, surge algo interessante aqui para nós. Tá? A média do conjunto original, antes de eu fazer essa operação com a constante C sobre ele, era igual a 9. Então eu vou pegar aqui, eu vou colocar assim, x
original. Então, lá do conjunto original, antes de eu fazer o quê? Antes de eu fazer a operação sobre ele. Esse valor de média que aqui está, ó, se você comparar ele com essa média primeira ou essa média original que a gente tinha, você vai ver que ele é diminuído do mesmo valor que eu operei sobre cada um dos termos xis lá naquele primeiro conjunto. Então eu posso escrever o seguinte, ó, que a média original, quando você opera sobre cada um dos termos desse conjunto original com a constante c, né, se você subtrair, a média original vai ser subtraída desse valor da constante c. Obviamente, se você somar, né, ela vai ficar acrescida desse valor c. Então, esse primeiro resultado aqui ele é muito importante para nós. Ó, tá? Depois eu faço um resumo disso. E esse segundo aqui também, a questão de você somar ou subtrair um número de cada um dos membros de um determinado conjunto, você não altera o desvio padrão, mas você traz uma alteração aí para o valor médio. Trago aqui agora, né, dois outros conjuntos para eu comparar. Um deles é o mesmo, né, aquele último que nós vimos no slide anterior. Então você vai ver aqui ó, o 4, o 6 e o 8. Nós já sabemos que a média é igual a 6 e que o desvio padrão é igual a 2. Só que agora eu vou operar sobre esse conjunto de dados através de uma multiplicação. Ou você pode pensar a mesma coisa para a divisão. Não tem grandes problemas com relação a isso. E vou trabalhar com uma constante C aqui. E vou ver qual que é a influência disso na média e no desvio padrão de um conjunto em relação ao outro. Então, o que eu fiz? Ó, eu peguei aqui o conjunto formado pelos números 12, 18 e 24. Se você observar, quando eu venho desse primeiro conjunto para esse daqui, ó, o que é que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando cada um dos valores originais pelo valor 3, tá? Então, eu peguei lá o 4 vezes 3 dá 12, né? Peguei o 6 vezes 3 dá 18, peguei o 8 vezes 3 dá 24. E aí agora eu vou trabalhar em cima desse conjunto aqui. Então vamos ver o que aconteceu com relação à média. Né? Com relação à média, eu tive aqui ó, o valor igual a 18. Tá? Então beleza, nesse caso aqui ó, o que aconteceu? Né, se eu pegar aqui e comparar, eu vou ver que a média lá no conjunto final ela é igual a 3 vezes a média lá no conjunto original. Né? Se você quiser, eu posso chamar isso de média original, um x barra original. Então, ótimo, essa é a conclusão que eu tiro daqui. Agora, vamos ver com relação ao desvio padrão. Quando eu calculo o desvio padrão para esse segundo conjunto, eu vou chegar aqui ó, a esse valor igual a 6. Então, aqui nesse caso, o que está acontecendo, pessoal? O desvio padrão inicial era igual a 2, e aqui ó, ele ficou multiplicado por aquele número que eu operei sobre cada um dos valores do conjunto. Tá? Então, nesse caso aqui, é como se esse desvio padrão aqui ó, no final fosse o quê? Fosse 3 vezes né, o desvio padrão original. Então, essa é uma conclusão importante. Lá na subtração e adição, eu vi que a operação ela não tem influência no desvio padrão, tá? Influencia só a média. Mas aqui a multiplicação ou a divisão vai ter influência sobre os dois. Tá? E essa é uma questão muito importante para nós também com relação a algo que os estatísticos enxergaram e que poderia ser feito, que a gente vai ver agora adiante. Aqui agora, pessoal, eu trago né, um resumo disso que a gente viu, em termos da subtração, e vou pegar aqui só da multiplicação, ou você pode pensar também na divisão, que o que vai nos interessar aqui depois é a divisão e a subtração. Veja bem, o que nós fizemos lá no primeiro caso? Nós pegamos a média né, dos xis, nós pegamos valores xis, subtraímos de cada um deles um valor c, tá? E agora nós calculamos a média tá, desses valores.
A média desses valores é calculada por essa expressão aqui, ó, que vocês já conhecem, né? Eu mostrei lá para vocês. E a média final vai ser o quê? Vai ser a média daqueles xis lá da origem, subtraída aqui desse valor C que eu operei sobre cada um deles. Lá no início o desvio padrão era S, aqui ó, quando eu operei, né, com a subtração, continuou sendo S, ou seja, não houve modificação. Beleza. Quando eu passo aqui para multiplicação ou divisão, eu vou pegar cada um dos valores xis, vou multiplicar por C, pego aqui, calculo a média deles e verifico que a média é C vezes aquela média original, né? Ou seja, só dos xis sem multiplicar cada um deles pelo valor C. E o desvio padrão também ficou multiplicado aqui pelo C, né? É isso que a gente viu. Pois muito bem, agora o que acontece? Os estatísticos viram nessas propriedades aqui uma oportunidade muito interessante que eu já vou mostrar para vocês mais adiante, né, o porquê que ela é interessante, que é o seguinte: eu consigo pegar qualquer conjunto de dados, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, mas isso se aplica a qualquer conjunto. Eu consigo pegar qualquer conjunto de dados e transformar esse conjunto de dados em um conjunto final que vai apresentar para nós média igual a 0 e desvio padrão igual a 1, tá? Então, beleza. Qual que é a ideia por detrás disso daqui? Deixa só eu dar uma limpada aqui para não ficar, né, muito poluído para a gente. Então, a ideia por detrás disso é a seguinte. Vamos pegar aqui, ó, você tem lá um conjunto original formado por vários xis. Se você subtrair aqui, ó, um valor constante deles, você modifica essa média, tá? Qual média? Aquela média dos xis, tá? Qual que é o valor, Natal, então, que eu devo subtrair cada um deles para que a média seja igual a 0, né? Qual que é o valor de C? O valor de C aqui, pessoal, é a média, tá? A própria média do conjunto, tá? Se você subtrair, né, você vai fazer com que esse conjunto seu tenha média igual a 0. Bom, e com relação ao desvio padrão, como é que eu faço o meu conjunto ter um desvio padrão igual a 1? Olha só, se eu multiplicar aqui, ó, se eu operar com algum valor sobre os xis, esse valor vai multiplicar aqui, ó, esse desvio padrão em relação ao conjunto inicial. Então, como é que eu faço isso daqui? Eu posso simplesmente fazer o seguinte: no lugar dessa constante C, eu vou colocar 1 sobre S. Então, eu vou multiplicar, né, cada elemento do conjunto por 1 sobre S, porque aí, lá no final, o desvio padrão vai ficar multiplicado por 1 sobre S, S sobre S cancela e isso resulta em 1. Vamos lá para você ver, né, isso aqui funcionando em um conjunto bem simplesinho. Nós pegamos esse conjunto aqui, ó, e nós vimos que a média dele é igual a 4, né, e o desvio padrão dele é igual a 2. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? A primeira operação que eu vou fazer, né, para eu chegar, digamos aqui, num conjunto A, vai ser a seguinte. Ó. Eu vou pegar aqui e vou subtrair o valor médio de cada um desses xis. O valor médio aqui, desculpe, ele é igual a 6. Né? Então, a média é 6 e o desvio padrão é igual a 2. Então, se você pegar aqui, ó, 4 menos 6, isso aqui vai resultar em menos 2. Tá? Vamos lá, vamos em cima do segundo termo. 6 menos a média, que é 6, vai dar um valor igual a 0. Tá? Aqui agora, 8 menos a média, que é 6, vai dar um valor igual a mais 2. E beleza, você pode fazer o cálculo aqui. Ó. Você vai encontrar uma nova média, vamos chamar aqui de média x', né, barra x'. Você vai encontrar aqui, ó, média igual a 0 e o desvio padrão aqui, ó, vai ser igual a 2. Né? Por quê? Porque eu apenas fiz a subtração de um número sobre esse conjunto e nós já vimos que isso não altera
o desvio padrão do conjunto. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar esse conjunto A, que aqui está, e vou operar com ele da seguinte forma. Ao invés de multiplicar por C, é como se eu fosse dividir por C. Dividir por C é a mesma coisa, né, que você multiplicar cada um dos termos seus por 1 sobre C. Então, aqui nesse caso é eu pegar, né, cada um dos termos e dividir por 2. Pego aqui o primeiro, você vai encontrar aqui, ó, menos 1, né? Menos 2 por 2 dá menos 1. Menos 0 por 2 dá 0. Mais 2 por 2 dá 1. Aí beleza. Aí o que você vai fazer aqui agora? Se você tirar a média desse conjunto, vamos chamar de média x duas linhas, você vai encontrar o valor igual a 0 e o desvio padrão vai ser exatamente igual a 1, tá? Então, em 2 passos, né, ou seja, subtrair a média de cada um dos dados e dividir cada um desses dados pelo desvio padrão, eu consigo transformar o meu conjunto de dados original, que era esse aqui, ó, o 4, 6, 8, nesse conjunto aqui, ó, menos 1, 0 e 1. E esse conjunto final aqui, né, ele vai ter essa propriedade aqui, ó, de apresentar média igual a 0 e desvio padrão igual a 1. Isso vai ter uma consequência muito importante para a gente, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, né, que os autores, né, não trazem isso nos livros. Então, por isso que eu faço essa parte aqui, para que a coisa fique bem clara para você. Agora, eu quero mostrar para você que não importa, eu peguei um conjunto bem simplesinho aqui, só para facilitar os cálculos para a gente, mas eu quero mostrar para você que isso daqui se aplica a qualquer circunstância, tá? A qualquer conjunto de dados que você imagine. Na última aula, nós trabalhamos com um conjunto de dados relativamente grande, né? Eu tinha lá 140 resultados de massa de grãos de feijão. E agora a gente vai lá naquele conjunto, né, que é um conjunto não simétrico, né, um conjunto bem aleatório, para a gente ver isso acontecendo lá, num conjunto totalmente diferente desse aqui que a gente está trabalhando, claro, em termos de simplicidade, né, você vai ver que lá também funciona. Me acompanhe. Pessoal, estou aqui numa planilha do Excel, tá? Vou dar uma ampliadinha aqui só para vocês verem. Então, o que acontece? Aqui, ó, nessa primeira coluna eu tenho o peso dos feijões, tá? Na letra B, na coluna B, eu coloquei aqui, ó, retirada da média de cada valor individual. E aqui na coluna C eu coloquei divisão de cada B pelo desvio padrão. O que eu vou fazer aqui é a mesma coisa que eu fiz com aqueles 3 valores lá, só que agora com 140, né? Isso dá muito trabalho, a gente vai fazer aqui utilizando o Excel porque isso facilita demais a nossa vida. Então eu tenho aqui, ó, nessa coluna aqueles 140 valores, né, de massa para os grãos de feijão e vou pedir, né, para que seja calculada a média amostral aqui, ó, para nós. Vou selecionar aqui quais seriam esses valores. Então vamos lá. São esses 140 valores que aqui estão. Dou OK. Então eu já tenho a média aqui. Vou pedir para calcular o desvio padrão amostral. Então vou selecionar os valores aqui, né, envolvidos nesse cálculo para a gente. Então tá aqui, ó, calculei o desvio padrão desse conjunto de dados que eu tenho, tá? Então a média é esse valor e o desvio padrão é esse daqui. Igual nós obtivemos lá no Minitab na última aula. O que eu vou fazer agora? Eu vou programar essas células aqui para que elas façam a retirada, né, daquele valor médio de cada um desses dados que estão à esquerda aqui, ó. A média lá, ela está na célula A142, né, só para eu pegar aqui na programação. Então eu vou colocar aqui agora assim, ó, o valor dessa célula vai ser igual a A2, então beleza, ó, tá aqui o A2, menos
Vou colocar aqui cifrão para eu poder congelar naquele valor do A142. Então, vou vir aqui, ó, A, né, cifrão novamente 142 e simplesmente dou um Enter aqui. Então, beleza, aqui está o primeiro resultado. Para eu trazer isso para todas as células, eu vou fazer isso daqui, ó, certinho. Então, agora você tem aqui, ó, nessa coluna, todos os valores presentes nessa primeira coluna, diminuído do valor médio de 0,2024. Tá, vou prolongar aqui a média. Olha lá para você ver, já deu média 0. Né, e o desvio padrão, vamos ver quanto que dá? Olha lá, deu o mesmo desvio padrão. Tá? Então, veja que funciona. É um conjunto grande de dados e isso funciona para qualquer um, viu, pessoal? Conjunto grande de dados, se você pega cada um dos valores, subtrai dele a média e calcular novamente essa média, você encontra a média igual a 0. Vamos fazer o seguinte agora, eu já fiz a subtração, agora vamos fazer a divisão pelo desvio padrão. Se a média está no A142, o desvio padrão está em A143. Então vamos lá, vou colocar aqui, ó, igual. Agora, o valor que me interessa é esse que está aqui em B2, dividido. Agora eu vou buscar aquele valor lá do A143. Vou botar cifrão para eu congelar a busca naquela célula que lá está. E vou pedir aqui, ó, 143. Beleza, então aqui estou fazendo a divisão pelo desvio padrão. Vou chamar isso para todos aqui, ó. Chamei, beleza, tem aqui o terceiro conjunto. Vou pedir aqui, ó, para calcular a média. Olha só, média igual a 0, continua 0, né? E isso é interessante porque vocês viram que quando eu, né, faço a divisão ou a multiplicação por um valor constante sobre os meus valores, ele acaba afetando a média também. Então, por isso que eles escolheram, né, trabalhar com essa média 0, porque aí qualquer valor de desvio padrão não altera a média que você obteve no primeiro momento, né? A multiplicação e a divisão vai alterar, mas desde que a média do seu conjunto não seja 0, né? Se ela for 0, um número por 0, né, dividido por um número é 0. E agora vamos pedir aqui, ó, o desvio padrão. Vou utilizar a mesma fórmula e a gente chega aqui, ó, finalmente, depois dessas duas operações sobre esse conjunto, né, de dados, né, de 140 pesos de feijões, a gente chega aqui num conjunto com média igual a 0 e desvio padrão igual a 1. Esse resultado, pessoal, é da maior importância que vocês possam imaginar, né? E eu vou mostrar adiante para vocês o porquê que isso é importante. Pessoal, continuando aqui, né, eles apresentam agora o perfil da nossa distribuição normal. E agora, esse último resultado que nós obtivemos, ele já vai começar a fazer um pouco mais de sentido para nós. Veja bem, você tem aqui, ó, a função f de x, a expressão relacionada a ela eu apresento aqui para vocês. Ela tem esse perfil na forma de um sino, né? E ela é centrada na média. Perfeito? Bom, o que acontece? Se eu pegar, por exemplo, dados de altura de pessoas, eu vou ter uma função f de x, tá? Por que eu vou ter uma função f de x? Porque eu vou pegar esse conjunto de dados, vou fazer aqui uma estimativa da média e vou fazer uma estimativa do desvio padrão para eu determinar essa função aqui, tá? E aí, então, eu vou ter ela determinada. Se eu pegar agora diâmetros de uma peça na indústria, o que vai acontecer? Essa função f de x vai ser outra. Por que vai ser outra? Porque a média estimada para os diâmetros e o desvio padrão estimado para os diâmetros é diferente daquelas médias e desvio padrão que eu encontrei para a altura de pessoas. E assim para qualquer outro sistema que você pegar, você vai ter o quê? Você vai ter estimativas de média e desvio padrão diferentes. E, consequentemente, você vai ter funções diferentes. Bom, o que os estatísticos pensaram? Bom, se a gente tem uma estratégia de transformar qualquer conjunto de dados em um conjunto de dados com
média 0, ó, média 0 e desvio padrão igual a 1, e isso for a mesma coisa para qualquer conjunto de dados, eu vou ter que trabalhar só com uma função. Tá? Então, por isso que aquela estratégia que eu mostrei para vocês anteriormente, ela é interessante, porque ela reduz infinitas funções que eu teria se eu utilizasse apenas a distribuição normal, né, para uma única função. Porque se eu fizer aquela operação de subtrair, né, de cada valor x a média e o desvio padrão e dividir pelo desvio padrão estimado, aqui ó, eu já estou com as duas operações aplicadas de uma única vez e aí resulta nessa forma, eu vou obter o que? Eu vou obter, né, um valor padrão, um valor que vai ser o mesmo para qualquer conjunto de dados que você tiver. E aí não tem problema nós trabalharmos, nós operarmos em cima dessa distribuição padrão. Por quê? Porque eu tenho essa relação. Ó. Se você tem um valor lá na distribuição padrão Z, obviamente você tem isso aqui estimado e esse daqui estimado, você consegue determinar aqui ó, o valor de X. Então é bem tranquilo, né, a gente fazer isso. Bom, aí então o que acontece? A expressão ela é reduzida para nós. Eu coloquei aqui para vocês ó, da seguinte forma, se você verificar aqui, ó, x menos u dividido por sigma é o que está aqui. Ó. Então a gente vai vir e vai substituir isso daqui ó, por z. Tá? Substituindo isso por z, eu vou ter aqui nessa expressão que a gente chama de distribuição normal padronizada, z ao quadrado. Tem um desvio padrão aqui ó, que ele sumiu, né, em relação a essa daqui. Aí você pode até perguntar, poxa, Natal, mas para onde que foi isso daqui? É que quando a gente vai avaliar essa função f de x e essa função f de z, a gente coloca, né, para fazer a avaliação, integração, né, que eu estou dizendo, a gente coloca um dz aqui. E da mesma forma, aqui a gente coloca um dx. E nós pegamos essa expressão aqui, né, se você trabalhar algebricamente um pouquinho em cima dela, você vai chegar nisso daqui, ó, que o x é igual a mi mais sigma z. Tá? Que acontece? Esse valor aqui é um valor numérico constante, o sigma também é um valor numérico constante. Se eu fizer aqui a derivação de cada um dos lados, então eu vou ter o seguinte, ó, dx é igual a derivada de uma constante é zero, nem vou colocar, e aqui ó, a derivada de z multiplicado por uma constante é a constante vezes dz. Tá? Então, fazendo a substituição aqui ó, nessa expressão por z, a hora que você pega e no lugar de dx você coloca sigma dz, né, então aí você teria o que? Ó? Nesse caso aqui, se eu coloco sigma dz, esse sigma aqui, ele é simplificado com esse sigma aqui. Então, por isso que não tem desvio padrão aqui nessa expressão. Tá joia? E aí, beleza então, pessoal. E uma outra coisa que você poderia observar também é que o desvio padrão é igual a 1, né? Nesse caso, quando você faz a transformação. Então, aqui o 1 é o termo neutro da multiplicação. Então, mesmo que você colocasse ele aqui, né, você teria simplesmente o 1 e a gente não coloca ele assim, expressamente. Tá? Então, beleza, essa é a distribuição normal padronizada e que tem uma importância muito grande no campo da estatística devido a isso, né? Devido ao fato de ela conseguir reduzir qualquer conjunto de dados a um conjunto que vai apresentar média igual a zero e desvio padrão igual a 1. Trago aqui agora para vocês o perfil, né, dessa distribuição Z. Veja que agora eu mudei aqui para um f de z, aqui nesse eixo não é x+, está, é o z, né, e o perfil dela é o mesmo. Tá? A forma de sino ela é simétrica em relação à média. E agora, a única coisa que eu chamo a atenção de vocês é que ela é centrada no zero. Por quê? Porque essa distribuição normal padronizada, tá? Não se esqueçam, é uma distribuição com mi igual a zero e você vai ter aqui ó, sigma igual a 1. Tá? Então, esse mi que aqui está, ó, ele é igual a zero para nós.
Aqui agora eu trago só para a gente ter uma ideia, né, de como é que o desvio padrão e a média acabam influenciando em cima dessa distribuição normal ou a distribuição normal padronizada, tanto faz, é a mesma ideia, né, só que em bases diferentes. O que acontece? Eu tenho aqui representado em vermelho para nós uma distribuição com média igual a zero e desvio padrão sigma igual a 1. Se eu mantiver a média, as duas curvas, né, agora em azul aqui, considerando, se você pegar a curva azul e a curva vermelha, elas estão centradas em μ igual a zero, tá? Porém, quando o desvio padrão aumenta, essa curva ela abaixa, tá? Ela fica um pouco mais baixa e espicha, né, para os lados aqui. Tá? Então, quanto maior for esse desvio padrão, mais espalhada a curva é. Quanto menor for o desvio padrão, mais afunilada ela acaba sendo, né? E você vai ter um perfil diferente em virtude aí dos desvios padrão. Então, o comportamento é sempre esse. Aqui agora a gente avalia em termos de mudança de média. Olha só, o desvio padrão é o mesmo, eu estou considerando o mesmo aqui, só que agora eu estou deslocando a média. Você vai ver ó, o que marca o desvio padrão sendo o mesmo. A altura delas aqui ó, sendo a mesma, tá? E aqui a média diferente, eu tenho μ igual a zero, aqui está, e aqui o μ igual a 5. Então ela desloca, né? Esse ponto mais alto dela acaba sendo deslocado porque ele é sempre indicativo desse valor médio que a gente tem. Tá? O modelo perfeito ele teria essa média perfeitamente centrada aqui nesse ponto de maior amplitude, tá? Que quando a gente considera em termos da função seria o ponto de maior frequência. Então você tem esse deslocamento. Se a diferença entre as médias for pequena, elas têm uma região de sobreposição bem grande e quanto mais diferentes elas forem, menor vai ser a região de sobreposição dessas curvas aí, tá? Então isso é algo que a gente vai utilizar bastante mais adiante para provar que médias são ou não diferentes entre si do ponto de vista estatístico. É aquilo que eu venho discutindo com vocês. Olha, eu tenho dois valores numéricos diferentes e quero saber se esses valores numéricos são diferentes apenas numericamente ou se eles têm uma diferença estatística. Então a gente vai utilizar os testes de hipótese que eles trabalham basicamente com essa questão de sobreposição de uma distribuição sobre a outra, para você afirmar se há ou não diferença estatística entre elas. Pessoal, quero discutir aqui agora com vocês uma ideia muito importante, né, que me é muito cara e eu gosto sempre de salientar isso daí, que é a importância de um modelo, tá? Que acontece? Eu coloco aqui desse lado esquerdo para vocês uma circunferência, tá? Então a circunferência, todos nós sabemos, ela tem essa equação aqui, ó, geral, né, quando ela é centrada em 0, 0. E aí, a partir dessa equação, que é um modelo, né, e esse modelo ele é um modelo perfeito, nós podemos usar esse modelo para fazer coisas práticas muito importantes, né? Tal um exemplo, né, que a gente pode considerar é isso que eu coloco aqui do lado direito para vocês, ó, uma engrenagem. Eu tenho aqui uma engrenagem que se você pegasse, né, um microscópio e ampliasse ela o quanto você quiser, você vai começar a perceber que essa engrenagem ela não é perfeitamente circular, tá? Tem sempre alguma imperfeição. Por mais que eu olhe para ela aqui e tenha a impressão de que ela é perfeita, ela não é. Ela vai ter ali, né, do ponto de vista microscópico que seja, problemas de rugosidade, né, uma certa imperfeição da sua estrutura, digamos assim, tá? Da mesma forma, se eu medir o diâmetro dela em eixos diferentes aqui, muito provavelmente eu vou encontrar diferenças, mesmo que sejam diferenças muito pequenas.
Porém, tudo isso que a gente consegue aqui, ó, do ponto de vista prático, nós nos baseamos em um modelo perfeito, tá? Essa engrenagem que aqui está, eu coloquei cores diferentes aqui para te dar a ideia de que ela tem componentes, né, circulares diferentes. E todos esses componentes circulares, eles são projetados e são levados a cabo através desse modelo aqui. Nós nos utilizamos de um modelo, né, para poder, né, chegar a esse resultado aqui. É claro que esse resultado aqui não é perfeito quanto é esse modelo aqui, mas isso daqui tem benefícios práticos muito grandes, né? E vocês sabem, vocês como engenheiros, melhor do que eu, que existem processos de fabricação que eles são processos muito finos. Então você tem um ajuste muito fino ali. Então essa engrenagem ela beira a perfeição, mas eu não posso considerar ela como sendo perfeita. Se você chegar e for ampliando cada vez mais, você vai ver imperfeições. Enquanto que esse modelo que aqui está, né, do nosso lado esquerdo, não admite imperfeições. Então os modelos, eles são sim muito importantes, mesmo que o resultado que a gente alcance seja algo aproximado do modelo, ainda assim é muito importante. Né? Vocês como engenheiros são solucionadores de problema, tomadores de decisão. E vocês sabem, né, que uma decisão aproximada hoje, ela acaba sendo muito melhor do que uma decisão exata daqui a 2 anos, né? Então, mesmo que aquilo que a gente tem na prática não corresponda essencialmente ao que a gente tem como modelo, ainda assim, né, em termos de ganhos, em termos de benefícios que a gente tem, é muito grande, tá bom? Então, essa é uma ideia importante que eu gostaria de manifestar aqui para vocês. E então, pessoal, só para deixar isso marcado, né, eu coloco aqui agora um slide, né, só para tratar dessa questão para vocês. Vamos lá, vou fazer a leitura com vocês, né, para que isso fique bem marcado aí. Então aqui está assim, ó, um círculo pode ser usado para representar muitos objetos físicos, como uma roda ou uma engrenagem. Embora não seja possível fabricar uma roda perfeitamente redonda, a equação e as propriedades de um círculo podem ser usadas para estudar muitos aspectos da roda, como área, velocidade e aceleração. Aqui agora um ponto importantíssimo para nós. De maneira semelhante, a curva teórica, chamada de curva de distribuição normal, pode ser usada para estudar muitas variáveis que não estão perfeitamente distribuídas normalmente, mas são aproximadamente normais. Essa é aquela ideia que eu comentei com vocês na última aula em relação à distribuição normal para o peso, né, dos grãos de feijão. Vamos dar uma olhadinha e relembrar aquilo que eu discuti lá com vocês. Pessoal, então aqui está. Eu tinha lá, né, aqueles 140 valores de peso para os grãos de feijão e nós conseguimos calcular aqui, ó, a média, né, desses 140 grãos e o desvio padrão, né, desses 140 grãos. Então, isso daqui, ó, é para nós uma estimativa do Mi e isso daqui, ó, é para nós uma estimativa do sigma. Levo isso como estimativa lá naquela função da distribuição normal e vou ter a função determinada. Não é uma função perfeita. Por que não é uma função perfeita? Seria perfeita se eu tomasse toda a população de grãos de feijão, mas eu não tomei todos, eu tomei uma amostra de 140 elementos. Então o modelo não é perfeito porque esse Mi e esse sigma que eu substituí lá naquela expressão é algo que eu estimei, não é um valor certo, né? Se você pegar outros 140 grãos de feijão, você vai encontrar valores numéricos diferentes para essas estimativas aqui. Perfeito? Mas é um modelo muito próximo um do outro, pode ter certeza. Não pode diferir muito de uma amostra para outra, porque senão ele passa a não ter implicações práticas para nós. Então, ótimo. A partir desses dois valores numéricos, né, eu consigo plotar essa curva que está aqui, ó, e você está vendo que é uma curva bem simétrica, né, uma curva bem
perfeitinha aqui. Ela é perfeita porque eu levo ela em um modelo que, se você der um número a ela, ela vai funcionar perfeitamente de forma simétrica, assim como espera-se o comportamento desses elementos, tá? Só que ela não é perfeita do ponto de vista de previsão, por quê? Porque eu tenho aqui, ó, apenas estimativas dos valores verdadeiros, tá? Que seria os parâmetros para a população. Eu trabalhei com a amostra, eu não trabalhei com a população. Porém, esse modelo, ele é um modelo que ele se ajusta de forma muito boa, né, em relação aos nossos dados. Você vai ver que nós temos algumas falhas aqui, ó, falta alguma coisa aqui, passa alguma coisa em outros lugares, mas na média ele segue bem, né, ele segue bem aquele modelo de distribuição normal que nós temos. Tanto é que a gente vê isso através desse teste aqui, ó, teste de normalidade Anderson-Darling, né, que mais adiante vai ficar um pouco mais claro para vocês como é que a gente utiliza isso. Então a ideia é essa, pessoal, nós temos um modelo, nós vamos utilizar ele para fazer previsões, muito embora as nossas previsões não sejam o quê? Totalmente determinísticas. As nossas previsões, elas são estatísticas, elas vão ser probabilísticas. Eu nunca vou fazer uma previsão com 100% de confiança, porque aí eu seria o quê? Eu seria um determinista. E essa não é a ideia nossa aqui. A ideia nossa nunca é trabalhar com a população inteira, mas sim com uma amostra. Pessoal, vamos falar aqui agora de algumas coisas relacionadas a essa parte probabilística, né, que é muito importante para nós. E eu já trago aqui para você a função padronizada e volto a repetir, né, para vocês aí, ó, que ela é uma função que está centrada aqui, ó, em zero. Então, obviamente, né, se eu pego, por exemplo, valores de altura, você vai ter valores de altura aqui, ó, à esquerda, né, de zero, que vão ser valores negativos, né, mas isso são dados transformados, a gente sabe que não existe altura negativa, né? E aqui, ó, acima de zero, você vai ter valores positivos de altura nessa função padronizada que aqui está. Bacana? Então, olha só, vamos pegar aí, né, todos os tamanhos possíveis de pessoas. Então, eu considero essa expressão aqui, ó, como sendo uma função que tem aqui, ó, domínio de menos infinito até mais infinito. Então, pegar em termos de altura, você vai ter o quê? Você vai ter uma grande probabilidade, né, de ter essas alturas aqui próximos à média e uma probabilidade pequena de ter essas alturas longe da média, tanto para cima quanto para baixo, tá? Bom, o que isso é importante para nós? Isso é importante para nós pelo seguinte, ó, de menos infinito a mais infinito, você vai ter o quê? Você vai ter 100% dos seus valores. Tá? Ou seja, qualquer valor de altura vai caber entre menos infinito e mais infinito. Tá? Então, quando você pega a área total sob essa curva aqui, né, considerando esses limites de menos infinito até mais infinito, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar uma área igual a 1. Então, a área que você encontra aqui, ela é igual à integral, né, daquela função de mais infinito, de menos infinito até mais infinito, né, dessa função de z que a gente tem, esse f de z que a gente tem aí. Tá? Então, se você fizer isso daqui, ó, se você fizer essa integração, isso daqui vai dar uma área igual a 1, uma área unitária. Ou seja, a gente trabalha com essa área em termos de probabilidade da seguinte forma. A probabilidade que você tem de encontrar uma altura, né, de um indivíduo qualquer de menos infinito até mais infinito, ela é de 100%. Então, a gente faz essa relação entre área sob a curva e porcentagem em termos de probabilidade. Né? Lembrando aqui, ó, que quando eu escrevo assim, ó, 100%, isso daqui é a mesma coisa que eu dizer que você tem 100 sobre 100. 100 sobre 100, obviamente,
né, nós sabemos que isso é igual a 1. Então, a área total sob essa curva, né, delimitada aí pela função f de z, é igual a 1. E se você fizer a integral do f de z de menos infinito até mais infinito, você vai encontrar exatamente esse valor que aqui está. Pessoal, existe uma regra empírica, né? A gente chama de regra empírica porque ela é uma regra experimental, né? Ela se deu com base em observações realizadas ao longo do tempo, né? De um conjunto de dados extremamente grande, tá? Então, observa-se que essa distribuição normal, que ela é centrada na média, e se você considerar, né, a distribuição normal padrão, esse centro aqui é no zero, mas não importa, você pode considerar a normal ou a normal padrão, é sempre a mesma coisa, tá? Importante guardar aqui é centrada na média. E se for a distribuição normal padrão, a média é zero, tá? Isso aí é uma marcação importante para a gente. Então, o que se observou ao longo do tempo? Que se você pegar aqui a média, né? E abaixo dela aqui, você pega a média menos uma vezes o desvio padrão e pega aqui a média mais um desvio padrão, você vai ter essa área que está em azul aqui. Essa área que está em azul, ela corresponde a 68,27% dos seus dados. Ou seja, em média, 68,27% dos dados de uma população qualquer que segue a distribuição normal estará com valores entre média menos um desvio padrão e média mais um desvio padrão. Tá? Esse é um resultado importante. Se você pegar aqui, ó, média menos 2 desvios padrão e aqui, ó, média mais 2 desvios padrão, você tem essa área que está aqui, ó, em rosa. Essa área que está em rosa, ela está passando também por detrás dessa área azul. Tá? Eu coloquei a azul na frente para que eu pudesse destacar esse 68,27. Mas tenha em mente, né, que essa área rosa ela se estende, né, desse limite aqui, ó, mi menos 2 sigma, né, mi mais 2 sigmas aqui. Fato é que ela está passando por detrás do azul, então por isso que a gente não está vendo, mas a área do azul faz parte dessa área rosa também. Então, se você pega entre esses dois extremos, você vai ter 95,45% de seus dados em média. Beleza. Se eu estender isso um pouquinho mais, ou seja, pegar a média menos 3 desvios padrão e média mais 3 desvios padrão aqui, eu tenho essa área amarela, que outra vez está passando por detrás da área rosa e da área azul. Ou seja, eu tenho área desse limite aqui até esse limite aqui. Então, nessa extensão, pessoal, nós encontramos, em média, 99,73% dos nossos dados. Então, assim, qual que é a importância prática disso daqui? A importância prática disso é a seguinte: um resultado que se estenda para além de média mais 3 desvios padrão e média menos 3 desvios padrão é um resultado um pouco provável de acontecer. Pode acontecer? É claro que pode, tá? Mas é pouco provável. Isso daí seria considerado por nós como sendo um outlier. Tá? Por quê? Porque entre mais ou menos 3 desvios padrão em relação à média, eu tenho o quê? Eu tenho 99,73% dos meus dados. Tá? Então, se você pega um conjunto aí de alturas de pessoas, calcula a média, calcula o desvio padrão, e aí você pega média mais 3 desvios padrão, você vai ter esse limite aqui, ó, vai ficar marcado para você esse limite. Média menos 3 vezes o desvio padrão, vai ficar marcado para você esse limite inferior aqui. E aí depois você ir lá e conferir indivíduo por indivíduo, você vai verificar que aproximadamente 99,73% deles estão com altura nesse intervalo, tá?
Ah, Natal, eu peguei aqui os 140 gramas de feijão, estou tentando ver isso daí, só que não está batendo esse valor. Pessoal, não vai bater, viu? Isso aqui, ó, é um resultado obtido para um número muito grande de dados. 140 gramas de feijão vai ficar próximo disso, tá? Mas não vai ser exatamente isso. Não vai bater certinho, não. Tá? Sempre vai ter uma oscilação. Agora, obviamente, é que não pode ser o quê? Não pode ser um valor muito longe de 68 aqui, não pode ser um valor muito longe de 95, não pode ser um valor muito longe de 99 aqui. Se for, o seu processo de amostragem está com problema, tá? Está comprometido aí por alguma ação que de forma descuidada foi provocadora de problemas de amostragem, tá bom? Aqui agora eu vou chamar a atenção de vocês para um aspecto muito importante, né, que existe no campo da estatística, que é o cálculo de áreas sob essa curva da distribuição normal ou da distribuição normal padronizada, não importa. Que acontece? Nós temos algumas formas de calcular essas áreas que estão sob essa curva. Coloquei aqui uma área entre dois limites, né, já que eu estou trabalhando aqui com o eixo Z, eu coloquei aqui ó, Z1 como limite inferior e aqui Z2 como limite superior. Se eu quiser calcular, né, a área sob essa curva aqui, eu posso proceder da seguinte forma. Primeira opção, eu resolver a integral da função f de x ou da função f de z. Tá? Aqui eu coloquei em termos de dx e aqui de dz. Obviamente que se for em termos de x, aqui seria um x1 e aqui seria um x2. Tá? Então você teria que resolver essa integral entre esses dois limites aqui, né, e ver quanto que isso dá. Isso, em termos de probabilidade, nos dá o seguinte, ó, nos dá a probabilidade, né, de x1 menor ou igual a x, que é a variável aleatória, né, que eu estou trabalhando, pode ser altura, pode ser diâmetro, pode ser comprimento, pode ser o que for, tá? Menor que x2, ou seja, então é a área nesse intervalo que eu tenho aqui, ó, tá? E esse x ele estaria variando aleatoriamente entre esses dois limites aqui, ó. Aqui estaria o x, tá? Então, beleza. Você pode resolver essa integral, tá? Tanto em termos de x quanto em termos de z, ó, entre z1 e z2. E aqui você vai ter o seguinte, ó, a probabilidade z1 menor a z menor que z2. Essa probabilidade aqui, pessoal, ela é numericamente igual a essa. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se você resolvesse a integral em termos de dx e resolver a integral em termos de dz, você vai encontrar o mesmo valor, tá? Por quê? Porque nós temos uma correspondência entre eles, né? Eu mostrei lá atrás para você, ó, o z é igual a x menos μ dividido por sigma. Então você tem uma relação entre eles, direta, e o que você encontra em um, você encontra no outro. Qual que é o problema com esse método aqui? É um método muito complicado. Essa aqui não é uma integral fácil de resolver, né? Igual é, por exemplo, uma integral x dx. Tá? Você precisa se valer de métodos de cálculo numérico, né? Fazer várias iterações para poder, então, resolver essa integral. E ainda tem seu agravante, por exemplo, se você pega, a cada vez que você pegar e fizer uma estimativa, né, de média e uma estimativa de desvio padrão, você vai ter uma função diferente. Tá? Você tem que fazer um cálculo diferente. Os estatísticos fizeram o seguinte, olha, já que eu consigo fazer a transformação de qualquer conjunto de dados para uma situação em que a média é igual a 0 e o sigma é igual a 1, então eu vou resolver essa integral só uma vez. Então eles resolveram essas integrais, pessoal, e montaram o que a gente chama de tabelas. Se você pegar os livros de estatísticas, né, todos eles vão ter lá no final algumas tabelas de distribuição. Então lá você tem, por exemplo, tabela de distribuição Z, né, tabela de distribuição T de student, né, tabela de distribuição Q quadrado, tabela de distribuição F, tabela de distribuição Weibull e assim por diante. Então você já tem esses valores tabelados que foram calculados
para uma função com média igual a zero e sigma igual a 1. E aí então você não precisa resolver essa integral. Isso facilitou demais a vida dos estatísticos. Porém, hoje em dia, né, a gente utiliza essas tabelas só para fins didáticos. Eu vou utilizar aqui com vocês, mas só para mostrar. O que realmente é utilizado para fazer esses cálculos são os softwares. Né? Hoje a gente tem um avanço computacional muito grande e de forma que se tornou dispensável ficar fazendo esses cálculos ou na mão ou utilizando essas tabelas. Depois eu vou mostrar para vocês que com o Minitab a gente consegue encontrar isso de uma forma assim, muito simples, né, e rápida. E da mesma forma que você consegue com o Minitab, você vai conseguir com estatística, você vai conseguir com R, você vai conseguir com Python e qualquer outro, né, pacote estatístico que você tiver aí à sua disposição, tá? Então aqui, ó, essa é uma parte muito importante para nós. É claro que eu não abro mão dessa questão de você entender o que está por detrás, né, do processo, mas eu quero também que vocês tenham essa consciência de que hoje, né, com o avanço computacional que nós temos, não é necessário mais sofrer tanto, né, trabalhar com cálculos tão tediosos igual se trabalhava no passado, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês como é que a gente calcula, né, essas áreas sob a curva, utilizando tabela. Depois eu dou uma passadinha rápida no Minitab para mostrar para vocês que a coisa é bem tranquila, bem simples de ser feita lá, né? E que vale a pena então nós termos o domínio aí, tanto teórico quanto domínio relacionado ao software, né? Pois muito bem, eu tenho aqui em destaque para nós uma área que está em amarelo. Eu tenho apenas um limite crítico de Z aqui. O Z crítico, pessoal, é sempre esse valor de Z da fronteira, né, que separa essa área para você. Nesse caso aqui, ó, como essa área está se estendendo para a esquerda, o que é que vai acontecer? Ó, eu estou considerando então aqui que nós temos essa área vindo lá de menos infinito até esse valor crítico aqui. Então, quando eu calculo essa área aqui para vocês, ó, eu estou calculando o quê? Na verdade, eu estou calculando uma probabilidade. Qual que é a probabilidade aqui? A probabilidade é de zão, tá? Então é o Z maiúsculo que a gente calcula aqui, ser menor do que esse Zzinho crítico que nós temos aí, tá? Então eu quero calcular qual que é a probabilidade de esse valor de Z variar aqui, ó, de menos infinito até esse valor de Z crítico que aqui está. Então é a probabilidade desse Zão ser menor que o Z crítico. Então essa área que aqui está é uma área que vai ser interpretada como sendo uma probabilidade, né, de esse valor estar abaixo desse valor de Z crítico. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso, né, daquela forma que eu coloquei lá para você. Você poderia, por exemplo, né, calcular essa probabilidade, né, através da integral, né, de menos infinito até esse z crítico aí, da função f de z dz. Tá? Só que fazer isso é complicado, né? Não é coisa trivial, não. Então, a próxima alternativa nossa é utilizar uma tabela. E aí eu quero te mostrar, né, como é que a gente vai utilizar essa tabela. Para utilizar essa tabela, eu preciso desse valor aqui, ó, de Z crítico. Né? Você tem que colocar esse valor. Olha, eu quero é para esse Z. Então, vamos ver qual que é o Z que a gente vai utilizar aqui. Pessoal, coloquei aqui, ó, um Z crítico de 1,26, tá? Então aqui, quando eu coloco assim para você, eu quero saber qual que é a probabilidade de esse zão ser menor do que 1,26, tá? Então esse é o problema que a gente tem que determinar. Essa probabilidade, ela é numericamente igual a essa área, né, que fica à esquerda do nosso Z crítico aqui. Então vamos à tabela de distribuição Z agora para nós vermos como é que a gente vai trabalhar com a tabela para poder encontrar esse valor. Pessoal, estou aqui com a tabela de distribuição Z e ela é uma tabela que ela vai sempre te dar a área à esquerda, né, de um determinado valor crítico de Z. Tá?
Então ela tem os valores tabelados aqui para a gente. O valor que a gente tem lá naquela curva é de 1,26. Então é esse daqui, ó, que eu tenho que encontrar. Ó. Aqui nessa coluna você tem o valor de Z. Só que você vai ter aqui, ó, nessa coluna uma parte dele, e da segunda casa decimal você vai encontrar aqui, ó, nessa linha. Então, para eu conseguir determinar qual que é o valor relacionado àquela distribuição, em termos do valor crítico, você vai pegar o 1, 2 mais o 0,06, que te dá o 1,26, e no cruzamento delas, você vai, da linha e da coluna, você vai encontrar qual que é o valor. Tá? Então, aqui nesse caso, ó, o valor é de 0,8962, é a área que eu tenho. A área máxima é 1, então aqui eu tenho 0,8962. Em termos de porcentagem, é 89,62%. Tá? Então, essa que é a ideia que a gente tem. Então, aqui, pessoal, está a área, né? Essa área aqui, ó, que eu deveria encontrar. Veja que lá naquela tabela nós encontramos 0,8962, tá? Que é esse valor que aqui está arredondado, né? Eu coloquei esse valor aqui para vocês dessa forma, para vocês verem que existem algumas tabelas que são mais completas, outras menos, né? Às vezes o software te dá uma quantidade de casas maior, outros menos, mas enfim, se você fizer o arredondamento de forma adequada, você vai encontrar sempre o mesmo valor. Uma outra tarefa que pode aparecer para nós é a seguinte: o indivíduo vai te dar a área, tá? A área que você tem à esquerda de um determinado valor crítico, e vai te pedir para que você determine qual que é esse valor crítico aqui, ó, tá? Então é o caminho inverso desse que nós fizemos anteriormente. Ao invés de ir naquela coluna primeira e naquela linha primeira para pegar o valor crítico e através do cruzamento de linha e coluna encontrar o valor de Z crítico, agora você vai fazer o contrário. Você vai no meio da tabela, vai achar esse valor aqui, ó, de 0,95, né? E achando esse valor de 0,95, você vai ver qual que é o valor de Z crítico. Vamos lá na tabela ver qual que é esse valor. Pessoal, estou aqui na tabela, né, novamente, eu peguei uma outra parte dela que nos interessa, né, senão naquela outra nós não iríamos achar, porque a tabela é muito grande, então eu coloquei só uma parte dela no slide aqui, ó, tá? Então esses pontinhos aqui significam a continuação dela. Bom, não tem outro jeito de você fazer isso daqui a não ser ir procurando aleatoriamente aqui, ó. É claro que você tem uma tendência, né, que você pode verificar aqui, e você consegue encontrar isso com o tempo bem facilmente, você já fica acostumado. Existem apenas alguns valores importantes aqui para nós, né, que merecem a nossa atenção. Então eu começo aqui, é 0,95 que eu tenho que achar, ó, aqui está 0,59. Aqui está 0,93, ó, 0,949, já está bem pertinho. Aqui deu 0,95, aqui já está fugindo do 95, aqui também está fugindo dele, ó. Então está havendo fuga à esquerda e à direita desses dois números aqui. Mas se você observar aqui, ó, 0,9495, eu estou faltando lá na quarta casa decimal 5 unidades, né, para chegar exatamente em 0,95. E da mesma forma, aqui, ó, lá na quarta casa decimal, se você tirar 5 unidades, o que vai acontecer? Você vai chegar exatamente no 0,95. Ou seja, eu já sei aqui, ó, que o meu Z crítico aqui, ele tem o valor de 1,6. Agora, eu preciso determinar as outras casas decimais. Como ele está aqui, ó, é um valor que está entre a coluna do 004 e a coluna do 005, e está exatamente no meio dessa coluna, então eu vou completar aqui, ó, com os 1,645. Então esse é o valor crítico meu. Não é nem 1,64 e nem 1,65, mas sim algo que está no meio, que no caso aqui é 1,645. Simples assim para todos eles,
né? Qualquer coisa, se não tiver perfeitamente no meio, é só você fazer uma interpolação, né? Igual nós já aprendemos a fazer, que não tem erro não. Porém, utilizando a ferramenta de software, isso é dispensável, você não precisa se preocupar com isso, tá? Então aqui está, né, só para ficar marcado aí, o Z crítico, né, envolvido, né, ou seja, esse Z crítico que deixa 95% da área à esquerda, ele é o Z crítico no valor de 1,645. Pessoal, quero mostrar aqui agora para vocês o tanto que no Minitab é fácil, né, de fazer isso aí que eu lhes apresentei, tá? Então você vai vir aqui ó, em gráfico, gráfico de distribuição de probabilidade, e você vai escolher essa última opção aqui, ó, visualizar probabilidade, tá? Aqui você vai escolher a distribuição normal. A única coisa que você faz para diferenciar aqui a normal da normal padrão é que se você deixar essa média que vem por default dele, ó, a média 0 e o desvio padrão igual a 1, você está na normal padronizada, tá? Aqui é aquela que a gente estava trabalhando, a distribuição de Z, tá? Então eu vou deixar aqui porque foi nela que nós trabalhamos. Mas ele calcula, né, qualquer coisa aqui para você, tá? Então veja bem, primeira coisa que eu vou fazer é aquele primeiro exercício. Tá? Eu vou fornecer aqui um valor, tá? Eu quero saber qual que é a área à esquerda de um determinado valor crítico, esse x aqui, ó. E lá naquela ocasião nós trabalhamos com o valor de 1,26, né? Então vamos lá, vou vir aqui, ó, dou OK. Ele já processa aqui para nós, ó, vai me dar o gráfico e vai me mostrar, ó, que à esquerda do 1,26 eu tenho 0,8962, né, como sendo a área, igual nós obtivemos lá manualmente mesmo, tá? Então veja que é bem simples, bem tranquilo. Vamos lá, esse último que eu resolvi com vocês. Gráfico de probabilidade, na mesma opção, vou entrar aqui em área sombreada. Agora, o que você tem? Você tem uma área, né? Lá está mostrado para você uma área de 95% à esquerda, então você vai escolher isso aqui, ó, lateral esquerda. Qual que é a probabilidade? A probabilidade é o valor de área que está lá. A área e probabilidade é a mesma coisa aqui para nós. Então vou colocar aqui o 0,95, tá? E vou dar o OK. Dei o OK aí, ó, ele já vai gerar para nós o gráfico, tá? Com a área, ó, indicando para nós que é 0,95. E aqui ele me dá o valor de Z crítico, 1,645, igual nós encontramos lá. Beleza? Grande abraço a vocês, tá? Muito obrigado aí pela atenção e até o próximo vídeo.